Sinto vergonha do meu cheiro, do meu sangue, do meu corpo durante o período menstrual. Isso tá errado? Essa pergunta chegou até mim recentemente, mas ela não é rara. Eu sempre ouvi esse tipo de questionamento em atendimento, em cursos ou até conversando com as minhas amigas no dia a dia. E muito disso acontece, essa culpa que a gente tem, esse medo, esse receio, esse até nojo que a gente tem do próprio ciclo menstrual, da própria menstruação e até do cheiro, vem muito mais por causa daquilo que a gente foi ensinado do que propriamente dito das nossas próprias experiências. O que eu quero dizer com isso é que a gente está numa sociedade onde ciclo menstrual é algo que não faz a menor diferença, nem deveria existir. Então ninguém fala sobre isso. E quando se fala sobre isso, é sempre para formar aquele tipo de pensamento, aquele tipo de opinião de que é obsoleto, que não serve para nada, que fede, que é ruim, que, enfim, qualquer coisa para te deixar mais constrangida e se sentir mais diminuída. E é por isso que cada vez mais a gente vê as mulheres sempre tentando fazer tudo o que elas precisam, dar conta da rotina, realizar os seus sonhos, conquistar os seus objetivos, mas ainda assim travando uma guerra interna com o próprio corpo. E de onde que vem essa coisa então de que o sangue menstrual ele fede? Porque se a gente parar para pensar, o sangue menstrual não é para ter esse cheiro horroroso que as pessoas falam e até colocam, cheiro de peixe ou isso ou aquilo. O sangue menstrual é um sangue rico em nutrientes, inclusive tem células tronco no sangue menstrual. Quando acontece a anidação, que é quando o óvulo fecundado gruda na parede uterina, aquele endométrio que tá ali, ele iria descamar e se transformar numa menstruação. Mas quando acontece esse processo da anidação, esse endométrio, que não vai mais ser a nossa menstruação, é ele que vai começar a nutrir aquele óvulo que foi fecundado. Então me diz de onde que vem essa ladainha, essa maluquice de que o sangue menstrual, que é esse mesmo endométrio que tá ali nutrindo esse óvulozinho, é horroroso, fede, é sujo, tem que parar de falar disso, é tabu e etc e tal. A gente tá numa cultura onde o ciclo menstrual, o sangue menstrual e qualquer coisa relacionada ao universo feminino é marcada por medo, por crítica, por nojo, por tabu, e é sempre demonizando tudo aquilo do universo feminino. Então, desde pequenas, nós fomos ensinados a disfarçar, a esconder, a falar baixo, a se comportar de alguma forma e a sempre viver dentro de uma bolha, que é muito diferente dos meninos, que desde pequenos eles são incentivados a desbravar o mundo, serem corajosos, a serem mais exploradores e que eles são sempre muito inteligentes e a gente sempre reforça a autoestima deles, ao contrário do que a gente faz com as mulheres. Inclusive, além da gente não ajudar a criar uma pessoa com uma autoestima bacana, a gente ainda faz de tudo para piorar a autoestima dela. E as meninas crescem, se tornam mulheres, mas sempre brigando com o próprio corpo, com o próprio templo. E se a gente ainda estivesse brigando com alguma coisa que a gente pudesse mudar, um defeito nosso, algo que a gente pode melhorar na nossa sociedade, tudo bem. Mas o problema é que a gente tá brigando com uma coisa que é biológico, que faz parte do nosso corpo, faz parte dos outros 5 sistemas que faz toda essa engenharia aqui funcionar. Mas mesmo trazendo consciência e luz para esse tipo de assunto, eu sei que a jornada ela é um passo de cada vez, um ciclo por vez, porque pensa só, além disso ser algo de gerações e gerações e gerações, você aprendeu isso desde criança, que deveria se comportar de uma forma, de um jeito, falar assim, falar assado, sentar de uma maneira, sentar de outra. Então assim, a gente está sempre se moldando para encaixar dentro de padrões que a sociedade cria o tempo inteiro. E claro, a gente já sabe que são padrões inalcançáveis. E ainda temos a publicidade, o marketing todo falando para você: fique limpa, proteção é invisível, as propagandas com tal líquido azul. Isso quando não trocaram o líquido azul por um líquido vermelho, mas que ainda não era o sangue menstrual. Foi depois de muito tempo, se eu não me engano, ou 2024 ou agora em 2025, que uma empresa começou a realmente usar sangue menstrual para fazer as propagandas e mostrar realmente como aquele sangue é absorvido pelos seus produtos. E o cheiro do sangue menstrual, ele é o contato do sangue no oxigênio. Tem ferro ali, não é para ser fedorento. O cheiro forte que você sente é a mistura daquele sangue menstrual com o absorvente de farmácia. Esse que você compra lá na farmácia, que é cheio de coisinha, vem lá escrito, cheio de florzinha, cheio de frufru, que vai ter cheirinho gostoso, que você vai ficar limpo, cheirosinha, sendo que na verdade aquilo ali tem plástico,
e a gente sabe que o plástico não é um material saudável para nós mulheres, principalmente porque abafa a região, e junto com isso tem um monte de produto químico ali também. Então o cheiro fedorento do sangue menstrual não é o do sangue menstrual, é daquela porcariada inteira que tá ali abafando a região da vulva, e por isso, junto com o sangue menstrual, tá fazendo você sentir esse cheiro, mas não é o sangue sozinho. Quando a gente pega produtos de higiene feminina, sempre tem lá escrito: ah, perfume de lavanda, perfume de florzinha, perfume das flores do campo, qualquer coisa parecida. Gente, pensa num trem desnecessário. A gente não precisa de perfume para nossa região íntima. E mais do que isso, sabe o que é o mais absurdo? Que ainda tem perfume para nossa área íntima que é vendido por aí. Você vai na farmácia, você acha, gente, coisa mais desnecessária. Você não precisa ficar cheirando flores do campo de sei lá o que, de lavanda lá. Não precisa. Porque você não fede, você não é fedorenta. A nossa região íntima não é fedorenta. O que você precisa mudar são os absorventes que você usa. Porque aquela porcariada inteira que tem ali, com plástico que fica abafando e mais um monte de produto químico, é o que faz ficar fedorento. Não é o teu sangue menstrual. Eu lembro até que tinha uma novela, eu não cheguei a assistir essa novela, mas eu lembro que teve vários memes falando sobre. Era uma novela meio de época, assim, e tal, que o cara, ele queria dormir com uma mulher, eles eram casados, só que aquele relacionamento super abusivo, super patriarcal, super machista, enfim. E daí o cara era grosseiríssimo com ela, e ela não queria dormir com ele, e ela inventava algumas desculpas. Eu lembro que uma delas foi: ah, eu não posso, porque eu tô menstruada. E ele falou: não tem problema, vá se lavar e eu vou tampar o nariz. Do tipo, what? Sabe umas coisas bem absurdas assim? Eu sei que a novela tá retratando coisas que realmente acontecem. Não é simplesmente tirou aquilo do além. Mas é absurdo demais, assim, pra mim, hoje, trabalhando com isso tanto tempo, já vai fazer 10 anos, eu ainda fico, assim, abismada com o tanto de absurdo que tem, com tanta desinformação que tem, e a baixaria realmente que tem em relação aos assuntos relacionados ao ciclo menstrual. Quando eu falo também com vocês sobre essa quantidade de produtos químicos que tem no absorvente, eu tô falando, por exemplo, de chumbo, de arsênico, de cádmio, que são substâncias que teoricamente não deveriam estar ali. E esses componentes químicos que eu falei, eles podem ser inclusive disruptivos endócrinos e causarem até danos no sistema cardiovascular. Já saiu estudo falando sobre isso. E o que são então disruptivos endócrinos? Só para você entender, é mais ou menos como se fosse uma bagunça hormonal dentro do teu corpo. Aí você pensa: caramba, um absorvente discreto, bobinho, inofensivo, fazer isso tudo, como é que funciona? A nossa região íntima, para você entender, é como se ela respirasse, ela fosse um órgão que ela absorve as coisas. Então, quando tem qualquer coisa em contato com ela, aquilo que está em contato está sendo absorvido. Por mais que o absorvente ele tá ali justamente para segurar o sangue que está descendo, qualquer componente que tem ali, inclusive uma fragrância ali discreta, sutil, de boa ali, aquela fragrância também tá entrando, tá sendo absorvida. Por isso que muitas mulheres têm assadura, ou têm alergia, ou têm coceira, ou qualquer coisa desse nível. Por quê? Porque às vezes é só uma fragrância, mas é o que precisava para deixar tudo bagunçado. E nessa de que vai absorvendo os produtos químicos ali, mais aquele plástico inteiro que fica abafando a região, já vai ser uma festa no AP ali, para você ter um monte de maluquice acontecendo no teu corpo de forma hormonal. Inclusive, mulheres já me falaram, e eu também sou prova viva disso, e quando você troca para os absorventes reutilizáveis, ou as calcinhas menstruais, ou o próprio coletor menstrual, o teu fluxo menstrual ele diminui. Dentro da ginecologia natural, a gente tem a explicação de que quando o útero ele vai respirando aquilo tudo, chega uma hora que ele precisa jogar para fora. Então, quando eu falo respirar nesse sentido de absorver, eu acho que você me entendeu, né? Então, chega uma hora que ele precisa botar para fora, então é como se a gente sangrasse mais por isso. Mas quando não tem mais aqueles produtos químicos todos ali, então o útero pode menstruar tranquilamente, sem precisar sair aquela cachoeira inteira. E também dentro da ginecologia natural tem um tratamento que se chama vaporização do útero. O que significa? É como se você fosse pegar um potinho, vai ter erva ali, depois você vai despejar água fervendo
e vai começar a sair um vapor. Você não senta ali porque tá muito quente, então você fica numa distância desse potinho e aquele vapor é o que vai entrando pelo nosso canal. Então, se existe um tratamento como a vaporização do útero, porque a nossa área íntima ela vai absorver aquilo, imagina com coisas grudadas ali nela, como por exemplo os absorventes ou até os absorventes internos. Eu sei que gera até um receio, um medo, essa coisa, ai, se eu trocar de absorvente vai vazar, eu vou passar vergonha, eu não consigo lidar, e na hora que eu precisar trocar, eu vou botar na minha bolsa outra, e se der cheiro, eu entendo, eu já passei por isso tudo e eu fui testando ao longo do tempo. O que eu sugiro para você: compra algumas peças, umas 2, 3, não precisa ser muito, e experimenta na sua casa. Só para você começar a se sentir confortável, só para você ver se o fluxo vai diminuir ou não. É claro que, ainda usando absorventes de farmácia, pode ser que essa relação do fluxo ainda não fique tão visível para você, mas eu te garanto que só de diminuir um pouco e fazer um pouquinho essa troca, você já vai ver a diferença. E se você quiser ir mais a fundo nisso, tem outros vídeos no canal que eu falo mais sobre as calcinhas menstruais, sobre o coletor menstrual e também sobre os bioabsorventes. Então, se você quiser saber mais a fundo sobre eles, é só você ver por aqui, eles vão estar linkados para você, ou também na playlist do canal. Mas voltando aqui para te dar algumas sacadas sobre isso, com apenas 2 ciclos menstruais, você já consegue ver a redução desse teu fluxo menstrual e também do teu período menstrual. Então, se você menstrua muitos dias, sei lá, 5, 7 dias, você vai ver que isso vai diminuir também, pelo menos 1 ou 2 dias, e o fluxo que vem a cada dia também vai reduzir, simplesmente por você trocar o absorvente de farmácia pelos reutilizáveis. Se isso para você ainda for um pouco estranho, eu te sugiro comprar absorventes que eles são descartáveis, mas que eles são orgânicos, e inclusive esses absorventes em contato com a natureza, eles são biodegradáveis, então eles não ficam ali durante muitos e muitos anos. Porque, se a gente parar para pensar, o primeiro absorvente que criaram, ele ainda tá aqui, ele ainda não foi decomposto. E onde que fica a relação do cheiro quando a gente fala sobre alternativas mais naturais, reutilizáveis? Não fica, porque não vai ter cheiro nenhum ali. O cheiro ele só vai vir se você já tiver alguma infecção, alguma inflamação, porque daí junto com o sangue menstrual também vai ter aquele muco da inflamação junto. Aí é claro que vai ter um cheiro mais forte, um cheiro realmente assim, tem algo diferente aqui que a gente precisa olhar. Mas o sangue menstrual, ele não tem cheiro nenhum. E inventaram essa coisa aí do cheiro justamente pra gente ter vergonha do corpo, vergonha do ciclo, vergonha de menstruar, vergonha de quem a gente é. E vai gerando cada vez mais uma desconexão da gente com a gente mesmo. Então a gente vai ficar sempre nesse pé de guerra interna, e quando a gente quer parar pra fazer, né, lá a nossa meditação e descobrir quem nós somos e desbravar o nosso autoconhecimento, a gente nunca consegue seguir adiante profundamente, porque a gente está sempre negando uma parte nossa. Inclusive, uma das coisas que você precisa saber aqui são as famosas piadinhas que existem sobre o ciclo menstrual, que eu não diria nem piadinha, é uma nomenclatura muito da marromeno que inventaram por aí para você entender. Quando as pessoas falam assim, ah, tá de chico, ah, eu tô de chico, sabe de onde vem a palavra chico? Vem de chiqueiro, quer dizer que você é porca, suja, imunda e fedorenta. É isso mesmo? Você tá de chico? Então as pessoas falam uma coisa, reproduzem uma coisa que não faz sentido. Elas não sabem nem o que elas estão falando. Mas agora que eu te falei isso, você vai parar com isso. E quando você ouvir alguma amiga falando isso ou alguém falando isso, você vai explicar pra pessoa de onde que vem isso e que não é legal a gente ficar reproduzindo mais. Uma coisa que você pode fazer é justamente reescrever essa história com o teu ciclo menstrual. Ter olhos de investigação mesmo. Então, quando você vê o seu sangue menstrual, não é para você fazer a saudação à lua ali, mas é de reparar como é que tá esse sangue, se tem coágulo, se não tem, se inclusive tem um cheiro. Você vai pensar, eu não tenho nenhuma infecção, não tenho nenhuma inflamação, então beleza, passou. Agora, será que o meu corpo tá falando alguma coisa? Será que eu tenho alguma inflamação aqui? Será que eu tô com uma coceira? Será que eu tô com uma vermelhidão? Então, o momento da menstruação não é um reles momento qualquer. É um sinal de saúde, já é considerado nosso 5º sinal vital. Então aproveita esse momento que você está menstruando para ver se a sua saúde tá ok, tá bacana. Não é só pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura. O ciclo menstrual ele já tá nessa jogada também. Então tenha olhos de investigadora para saber como tá a sua saúde.
E quando a gente tá com febre, ou quando a gente sente o nosso corpo estranho, ou o batimento cardíaco não tá legal, a pressão arterial não tá legal, a gente geralmente já fica preocupada. Mas com o ciclo, a gente sempre vai medicando, botando o band-aid, tampando o sol com a peneira e nunca levando a sério. Então o que eu quero falar com você aqui é que a vergonha que você tem do cheiro do seu sangue menstrual é uma coisa que foi imposta pra você. E mais, te venderam um produto que mais causa fedor do que qualquer outra coisa e coloca uma culpa em você e no seu ciclo menstrual. Bom, mas até aí nenhuma novidade, não é mesmo? Então eu espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado e tenha iluminado por aí as suas ideias, que você possa meditar nesse assunto que eu falei, que eu sei que às vezes para muitas mulheres é desafiador. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou precisar de alguma coisa, tem um campo aqui nos comentários, vai ser um prazer falar com você. E a gente se vê então num próximo vídeo. Um beijo e até mais!